para que possamos banhar com luz as sombras de nossa ignorância, é preciso antes reconhecê-las, nos submetendo aos processos educacionais que visam ampliar o conhecimento, respeitando os sistemas pedagógicos e metodológicos com o único objetivo, ultrapassar nossos próprios limites. Aí eu vou me utilizar aqui da frase de Sócrates, que disse: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Ou seja, nós temos que sempre buscar esse autoconhecimento, porque, curiosamente, na medida em que a gente vai achando que sabe mais coisas, vai ampliando, né, esse nosso vazio, porque dentro do campo da universalidade, o conhecimento ele é infinito. Então, eu costumo dizer assim, né, que tem um termo em japonês que chama o agatsu. O agatsu a gente está sempre trabalhando aquela metade do copo cheia e a outra metade do copo vazio. O que significa isso? A gente sempre deixar a metade do copo para cima vazia para que novos conhecimentos possam chegar e eu ter condições, eu ter espaço para aprender. Só que, na medida em que a gente vai evoluindo intelectualmente, materialmente, a gente vai acumulando esses conhecimentos. E com isso, muitas vezes, a gente potencializa o nosso orgulho, a nossa vaidade e, como consequência, o egoísmo vem junto. Daqui a pouco nós estamos nos achando aí o suprassumo da filosofia, o suprassumo do conhecimento, e aí nós deixamos de praticar o agatsu, ou seja, metade do copo cheia e a outra metade do copo vazio. Então vamos sempre lembrar disso, né? Quer dizer, quando alguém às vezes vem nos trazer algum conhecimento, às vezes inconscientemente a gente já fala assim: eu já sei o que aquela pessoa vai falar. Às vezes a gente até sabe realmente, né? Mais ou menos ali o que ela vai estar nos trazendo. Mas ela pode estar nos trazendo, junto com aquilo que a gente acredita saber, algo novo, da forma dela, do jeito dela. Então, respeitar isso é muito importante, porque além de demonstrar a nossa humildade, a gente pode se surpreender, não é? E aprender também com aquela pessoa. E para isso precisamos ouvir. Precisamos nos sentir incomodados com o fato de infringirmos normas básicas na construção de relacionamentos saudáveis, esses que, por sua vez, devem estar alicerçados na transparência, no respeito e na confiança. Alguém que não esteja nesse bom intento não merece a nossa atenção, pois certamente esconde um perfil orgulhoso, egoísta e vaidoso. Uma pessoa educada é voluntariosa e não finge desprezo. O desprezo que possa fingidamente demonstrar representa a mais pura e verdadeira expressão da inveja ou do orgulho ferido, né? Então, o que significa isso tudo aqui, né? Às vezes a gente vê pessoas, por exemplo, jogando um papel no chão. E às vezes ela faz isso de uma maneira tão tranquila, tão desencanada, né? Parece que ela está simplesmente tirando o relógio do pulso, colocando um outro, tirando uma peça de roupa, trocando, porque aquilo de fato não a incomoda, né? Já uma pessoa que vê aquilo, que tem um nível de sensibilidade maior, consequentemente educação e espiritualidade, ela vai se aborrecer com aquilo, né? Ela não vai se sentir, satisfeita com aquilo ali. Aquilo vai incomodá-la, né? Então, a partir do momento que isso começa a nos incomodar, significa dizer que nós estamos melhorando esse nosso nível de educação. Significa dizer que nós estamos melhorando a nossa espiritualidade. Nós não podemos nos conformar com as coisas erradas. Mas, em vez da gente criar um embate com aquela pessoa que nós estamos vendo que está praticando um mau exemplo, vamos nós dar um bom exemplo. Vamos nós tentar fazer com que ela enxergue isso que nós estamos fazendo e que a gente acredita ser bom.
Dessa maneira a gente pode influenciar positivamente aquela pessoa. Um exemplo prático, se você tem o hábito de varrer a sua calçada todos os dias, aproveite para varrer a calçada do seu vizinho da esquerda e do seu vizinho da direita. Não se preocupe só com a sua calçada, né? Até porque se a calçada do vizinho estiver suja com papéis, por exemplo, quando bater um vento, esses papéis vão voar para a sua calçada. Se o vento estiver vindo do lado esquerdo, é a sujeira da calçada esquerda que vai estar vindo para a sua. Se o vento estiver batendo do lado direito, é a sujeira do lado direito que vai vir para a sua. Mas aí você pode estar me perguntando, poxa vida, mas ele é que tem que limpar a calçada dele. Eu concordo com você, mas se você vê que ele não limpa, dê um bom exemplo. Isso vai exercitar a sua humildade, não é? E também vai fazer com que você se sinta bem, vai fazer com que você se sinta produtivo. Não se constranja, não sinta-se envergonhado por pegar a vassoura que você está varrendo a sua calçada e olhar para o lado esquerdo, olhar para o lado direito, né? Fazer essa limpeza que você gostaria de ver na calçada do outro e que ele não faz, né? Eu tenho certeza que isso vai fazer com que você se sinta bem. E vai contemplar também os seus olhos, porque você vai ver calçadas limpas como você gostaria, né? Então vamos lá. Na medida em que vamos educando e conduzindo o nosso comportamento, alinhando com um nível de consciência superior que possibilite nos harmonizarmos com as leis naturais que regem o universo, certamente nos sentiremos incomodados com qualquer atitude, seja nossa ou de outrem, que possa destoar de tudo aquilo que venha a agredir a lei de amor. Olha que bacana, pessoal. Então significa dizer que eu tenho que estar observando meu comportamento, né? Quer dizer, aquele comportamento que muitas vezes eu gostaria que o outro tivesse, né? Tenho eu esse comportamento. Procuro eu educar os meus pensamentos, educar a minha forma de enxergar as coisas, né? Às vezes aquele vizinho, voltando ali atrás, o exemplo da calçada do vizinho, né? Aí você pode falar assim, puxa, aquele vizinho nunca mais eu vi, né? E uma vez, há 3 anos atrás, que ele varreu a calçada. Mas será que aquele vizinho lá não está acamado, né? Você já bateu lá na porta dele para saber se ele existe ainda ali, né? Então, veja, às vezes a forma com que a gente está enxergando as coisas também são totalmente equivocadas. Talvez pelo sentimento que a gente está carregando, que ainda é um sentimento um pouco inferiorizado, fruto da nossa imaturidade espiritual. Porque a forma com que eu vou enxergar as coisas que estão fora de mim é um espelho daquilo que eu tenho dentro. Se eu desenvolvo um olhar amoroso para as coisas mais difíceis, é porque o amor fala mais alto dentro de mim. Se eu desenvolvo um olhar crítico demais, severo demais, acerca das coisas que eu enxergo fora, eu tenho essa mesma severidade, esse mesmo tom de crítica cultivado dentro de mim. Então é a forma com que nós sentimos que representa a maneira com que a gente observa as coisas no mundo exterior. E aí sim, né, a gente alinhando esses pensamentos, alinhando esses sentimentos com a espiritualidade superior, esse amor é o que nós vamos cultivar dentro de nós. Muitas pessoas se irritam com coisas tão simples que acontecem do lado de fora, né? E às vezes elas vão cultivando pensamentos e sentimentos ruins dentro delas. E isso naturalmente não vai fazer com que elas atraiam coisas positivas para as suas vidas. Pelo contrário, vai atrair situações de conflitos, né? E que nem todas as vezes ela vai poder resolver sozinha isso. O refinamento da educação e da espiritualidade se expressa frente às grandes provações, no desprezo, na indiferença, frente às humilhações que muitas vezes a gente se submete, né? E nas mais variadas atitudes que visam diminuir a moral humana. Portanto, é possível afirmar que se você deseja avançar em seu processo de educação e espiritualidade, precisará se fortalecer para enfrentar
todo tipo de injustiça e não se render frente às adversidades que certamente chegarão para testar a sua fé. Alguém realmente que tem, uma educação e uma espiritualidade avançada como meta, como objetivo da sua vida, ele dificilmente vai estar voltando a sua energia, o seu olhar para as coisas adversas. Muito pelo contrário, se ele tiver esse olhar, vai ser sim para se transformar num pacificador, num articulador de conflitos, almejando a diplomacia baseada no mais puro sentimento de amor. Então, nós temos que buscar esse refinamento da nossa educação, não aquele refinamento envernizado que é só por fora. Esse não nos interessa efetivamente. Aquela pessoa que está buscando se desenvolver espiritualmente, ela não pode ter esse brilho do verniz na superficialidade das suas ações, dos seus pensamentos, demonstrando apenas ser uma pessoa educada, demonstrando apenas ser uma pessoa espiritualizada, mas que, numa simples provocação, ela já mostra quem de fato é, ou seja, uma pessoa que ainda carece de melhores níveis de educação, uma pessoa que carece ainda de maiores atributos espirituais, não para criar embates, não para criar provocações, mas quando ela vê situações adversas de conflito, coisas erradas que ela possa estar observando e que ela tenha capacidade de corrigir, que ela seja sim uma ponte para essa correção, mas de uma maneira humilde, de uma maneira amorosa, que ela possa harmonizar essas relações que são mais fragilizadas do ponto de vista espiritual e se transformar, como disse, no pacificador. Tudo com uma boa conversa, tudo com a verdadeira educação, aquela que vem do coração, não aquela que faz com que a gente se mostre pessoas melhores. Não. Esta, ao longo do tempo, ela realmente vai ser desmascarada. Porque uma pessoa educada, espiritualizada, ela não se nega às novas ideias. Ela não se afasta daquilo que ela pode achar que é contrário às coisas que ela acredita ou aquilo que ela pensa. Não. Ela, com simplicidade, ela não tem medo de expressar as suas opiniões, mas sempre respeitando a opinião do outro, sempre respeitando o tempo do outro, a forma com que o outro enxerga as coisas. Isso sim demonstra a nossa verdadeira educação, o nosso respeito, a nossa espiritualidade para com as outras pessoas que muitas vezes pensam diferente de nós. Mas o fato de um pensar de uma forma e outro pensar de outra forma não significa que um esteja certo e que o outro esteja errado. Significa que são pontos de vista diferentes e nós podemos aproveitar dessas divergências de ideia, desses conflitos de ideias, de opiniões, e transformar isso em algo saudável para a construção da nossa espiritualidade, da nossa educação. Veja bem como que a gente pode extrair de situações tão adversas, aproveitar disso para fortalecer essas duas asas, como me referi anteriormente, que é a educação e a espiritualidade.